Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Agora, abra sua Bíblia no Evangelho, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dessa multidão. Chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, é com um beijo que traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e porretes, como para conter um salteador? Tendo eu estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim? Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Algumas traduções vão dizer assim no final: mas esta é a hora e a vez das trevas. E o último texto que eu quero compartilhar com você, um pouquinho para frente, Evangelho de João, capítulo 16, verso 31. Respondeu-lhes Jesus: Crede agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Irmãos, nós temos 3 textos. O primeiro é um texto de Salomão. Salomão foi um homem que tem uma história bastante peculiar, bastante diferente de outros tantos personagens bíblicos. Primeiro porque a palavra Salomão significa filho da paz. Shalom, em hebraico, significa paz. Um dos nomes de Deus é Shalom Adonai, o Deus da paz. Quando Davi tem esse filho chamado Salomão, Deus estava fazendo as pazes com Davi. E esse filho que ele teve foi a celebração da paz. Então ele era um homem muito pacífico. Mesmo sendo um homem de coração pacífico, ele ainda foi mais agraciado, porque quando ele assume o trono, Deus diz a ele: me pede o que você quiser e eu vou te dar. E ele virou para Deus e disse: Senhor, eu estou assumindo o trono ainda muito jovem, eu sou adolescente, eu sou muito novo, e eu tenho um cargo muito pesado, que é administrar a vida do povo, julgar esse povo. Então eu vou te pedir sabedoria. É a única coisa que eu quero que o Senhor me dê, sabedoria. Deus fica tão encantado, irmãos, Deus sabe tudo. Nada pode surpreender Deus. Mas eu encontro nas páginas do Evangelho, Deus se permitindo viver a emoção da surpresa. E Deus fica surpreso com o pedido dele. E diz: você não me pediu riquezas. Você não me pediu a morte dos seus inimigos. Você não me pediu anos e anos de vida. Então eu vou te dar o que você me pediu, a sabedoria, e vou te dar as outras 3 coisas: anos de vida, vou te dar os seus inimigos na sua mão, e vou te fazer um homem muito rico. O Salomão, sendo um homem muito sábio, ele quis conhecer todas as ciências. Ele estudou botânica, ele estudou geografia, ele estudou história, ele estudou a arte da guerra, ele estudou economia, todas as ciências humanas ele buscou conhecer. Mas chega num momento da vida dele que ele tem uma maturidade
e ele olha e diz assim: qual é a vantagem de você acumular as coisas se tudo vai? Qual é a vantagem de você viver muitos amores se eles passam, se tudo vai? Qual é a vantagem que você tem nas coisas da terra? Tudo vai, com a idade tudo vai. E aí ele diz assim: tudo é vaidade. Vaidade é, com a idade vai, com o tempo vai. E esse homem, quando ele começa a pensar a vida, em algum momento ele chega e diz assim, o que nós lemos no capítulo 3, no verso 1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Tudo tem um propósito. Você sabe o que significa a palavra propósito? Propósito significa posto para, posto. Propósito, posto para. Tudo foi posto com uma razão, tudo acontece com uma razão. Nada no mundo deixa de ter uma razão que Deus deu a ela. Mesmo uma tragédia como a que nós vimos agora nesse final de semana, aquela pedra se desprendendo ali em Capitólio, vocês viram aquela pedra que se desprendeu e caiu em cima daquele barco, caiu em cima de 2 barcos, ela caiu inteira sobre ele, o outro barco pegou um pedaço. Aí você diz, mas tem um propósito naquilo? Tem, Deus governa todas as coisas até essa. O barco estava no lugar certo, na hora certa, para que a pedra caísse. Tem uma outra imagem que está circulando no Instagram, que é de um médico que em 2012 esteve lá em Scarpa, vocês viram? Ele olhou para aquela pedra e disse assim, essa pedra vai cair. Irmãos, tem 9 anos, ele não é geólogo, ele não é engenheiro, ele é médico. Ele olhou para a pedra e disse, a pedra vai cair. A pedra demorou 9 anos. E no dia que ela caiu, tinha 2 barcos ali, um bem na reta. O Salomão, ele olhou para as tragédias, ele olhou para as coisas boas, ele disse, tudo está determinado. Tudo tem o seu propósito. Então isso traz um temor no nosso coração. Eu preciso olhar para tudo que acontece na vida, dizendo, Deus não perdeu o controle, mesmo que seja desagradável para mim, mesmo que seja problemático para mim, mesmo que seja doloroso, eu não vou ficar desesperado, mesmo que seja muito bom, mesmo que seja algo que me acrescente muita coisa, eu não vou ficar iludido, eu não vou ficar alegre demais, porque eu também sei que isso tem um propósito. Se eu ganhei muito dinheiro, qual é o propósito que Deus tem em trazer esse dinheiro na minha mão? Se eu perdi muito dinheiro, qual é o propósito que tem Deus em me fazer perder esse dinheiro? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que passar? Se eu estou curado de uma enfermidade, eu não devo apenas ficar alegre e dizer, que bom, eu fui curado. Eu tenho que perguntar, qual é o propósito da minha cura? Para o que Deus me curou? Mas se eu estou doente, eu não devo ficar desesperançado e dizer, mas Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Não. Qual é o propósito da minha enfermidade? Jesus nos dá prova disso quando ele disse, Pai, se possível, afasta de mim o cálice do pavor, que eu vou passar por ele agora. Eu vou ser traído, abandonado, eu vou ser torturado, eu vou ser crucificado e vou ser morto. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se o Senhor tem um propósito nisso, seja feita a tua vontade. Então eu começo a ler a vida, eu começo a ver as coisas na vida com uma outra forma, a forma de Deus. O Espírito Santo que está em mim, ele começa a me guiar em cada passo do caminho. É isso que o Salomão entendeu. E aí nós fomos para um outro texto, que é o texto do Lucas. Qual que é o texto do Lucas? Irmãos, a história que nós lemos em Lucas. Jesus está no meio de uma multidão, ensinando a palavra, ensinando as pessoas a tomar o poder de Deus e fazer a obra de Deus acontecer. De repente chega um homem, não um homem qualquer, um discípulo, não um discípulo comum, mais do que um discípulo, um apóstolo, Judas. Judas chega para Jesus e dá um beijo em Jesus. Jesus olha para ele e diz assim, é com um beijo, Judas, que você trai o Filho do Homem? Você está me traindo com um beijo? Porque o Judas tinha entregue Jesus e disse para aqueles que prenderiam Jesus, para vocês saberem quem é o meu mestre, eu vou dar um beijo nele. Aquele que eu der um beijo nele,
É esse que vocês têm que prender. Quando ele beijou Jesus, Jesus olhou para ele e disse: é com um beijo que você me trai? Nessa hora, os guardas chegaram, prenderam Jesus, o levaram para um canto e Jesus disse: vocês estão vindo aqui com uma guarda inteira, com paus, com armas, com espadas, para me prender? Eu estava no templo todo dia. Vocês podiam ir lá no templo e me prender lá. Não precisava vir com esse monte de gente, não. Nisso, um dos discípulos de Jesus pega da espada e diz: Senhor, agora é hora de usar a espada. Não, não é hora de usar a espada. Aí Jesus disse alguma coisa que eu quero que você preste atenção. Em nome de Jesus, preste atenção no que está escrito aqui. Jesus disse assim, aqui no Evangelho de Lucas: tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Essa é a hora e a vez das trevas. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Tudo no mundo tem começo, meio e fim. Tudo. O fim de uma coisa é o começo de outra. Isso se chama ciclo. Ciclo. Todas as coisas têm os seus ciclos. Os nossos irmãos indianos, que são hindus de religião, eles têm 3 divindades. Eles acreditam em Brahma, o Deus que cria tudo; Vishnu, o Deus que perturba todas as coisas; e Krishna, o Deus que refaz todas as coisas. Eles têm esse entendimento. Jesus nos disse, através do Salomão, que tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, Deus determinou, num determinado tempo algo vai acontecer, mas vai ter o seu início, o seu meio e o seu fim. Mas o fim daquilo é o começo de outra coisa. Só que Deus nos disse que não vai fazer nada sem revelar primeiro aos seus servos, os profetas. Porque o profeta é aquela pessoa que Deus envia e diz o que vai acontecer para que você se prepare. Para que você se prepare. Então veja, Jesus em algum momento ele diz assim: estão me prendendo, mas essa é a hora e a vez das trevas. Até o mal tem o seu momento de agir. Até o mal tem o seu momento e o seu lugar de fazer a sua obra. Só que Deus não deixa os seus servos desenganados, porque nós fomos para o Evangelho de João e Jesus disse assim: não fiquem desesperados, eu estou com vocês, tende bom ânimo, eu estou convosco. Hoje nós estamos entrando, esse início de ano, num momento muito difícil. Dizer que a gente não sabia, não é verdade, nós sabíamos. Desde uns 2 ou 3 meses eu tenho dito para os irmãos, Deus tem mostrado, não só a mim, mas a muitas pessoas que eu tenho visto, que esse ano que vai começar vai ser um ano muito mais difícil do que foram esses outros anos que nós já passamos. Nós começamos esse ano com tragédias muito maiores do que de anos anteriores. Uma pedra que se desloca. Hoje nós temos mais de 20 pontos de estradas que estão interditadas. Aqui na saída para o Rio de Janeiro transbordou aquela represa que veio para a pista da 040, mas eu estava ouvindo a vereadora Duda Salabert falando, e ela disse, e depois eu vi também em outras fontes, aquele não é o problema. O problema é que na região de Itabirito e de Nova Lima, tem 2 represas parecidas com aquela de Brumadinho. E se elas estourarem, 70% da água da região metropolitana de Belo Horizonte não vai chegar nas casas das pessoas. Sabará, Santa Luzia, Contagem, essas cidades que estão aqui perto, os bairros de Belo Horizonte estarão sem água e elas estão para arrebentar. Eu viajei para Três Marias e descobri que lá também tem uma barragem de dejetos, que também está assim, na verdade tem 2. Tem 2.
Nós estamos vendo que aquilo que Deus nos falou para esse ano começou a acontecer. Tem um tempo determinado, isso vai ter começo, meio e fim. Irmãos, vai se cumprir. Eu lembro que a mensagem de domingo passado foi: se prepare, escolha andar com Deus. Escolha andar com Deus, seja fiel a Deus, lute com a sua velha natureza. Você tem uma velha natureza e uma nova natureza. A velha natureza é a natureza da carne. A natureza da carne é a natureza da derrota, é a natureza da luta que você não vence. Mas na nova natureza, Deus diz para você: eis que estou convosco todos os dias. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Então nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Por que esses momentos são muito difíceis? Porque está acontecendo no mundo espiritual o que aconteceu quando Jesus disse: essa é a hora e a vez das trevas. Nós estamos iniciando um tempo em que o mal está liberado para agir na terra. Preste atenção no que eu estou te falando. Nós estamos vivendo um momento em que o mal recebeu uma autorização para agir na terra. E como é que o mal age na terra? O mal age tocando na saúde das pessoas. É impressionante. Quando a gente achou que com a vacina a gente já estava resolvido, começa a ter variantes novas. Começa a ter uma variante que vem da França, começa a vir uma que vem da Índia, começa a vir uma que vem da África. E aí vem uma gripe que não é mais H1N1, agora é H3N3 e é muito mais forte. E a gente começa a ouvir falar de doenças novas que a gente nunca tinha ouvido falar. O mal toca na economia da gente. O mal toca no dinheiro, toca no bolso. O seu dinheiro para de dar para você comprar e pagar as suas contas. No primeiro mês você fica devendo um pouquinho, no segundo mês você está devendo mais, no terceiro mês você não tem nada, e quando você assusta, você não tem mais recurso, em vez de estar ajudando, você está sendo ajudado, e às vezes nem ajudado você está sendo. Você vai para a rua. Quem foi para a rua no sábado passado ficou espantado. A gente encontrou gente que está na rua há 7 meses, há 8 meses, há 1 ano, há 2, gente que há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, estava empregado, estava trabalhando, tinha casa, e que agora está na rua, recebendo comida dos outros, morando em albergue, dormindo debaixo de porta de loja. E você olha e diz: essa pessoa há 2 anos não era mendiga, mas ela está, porque o mal está tocando não apenas na saúde, no corpo, mas está tocando também na economia. O número de pessoas que estão brigando, se separando, irmãos, nunca como agora os casamentos foram tão atingidos, nunca como agora os relacionamentos estão indo à falência, estão indo à separação, as pessoas estão intolerantes, as pessoas estão pouco dispostas a trabalhar para estarem juntas. Qualquer discussão, a primeira expressão que vem é: então a gente vai separar. Quando a gente separa, como é que fica a família? Como é que ficam os filhos? Como é que fica o projeto da gente envelhecer junto? Quem é que vai estar comigo? Com você? Quando a gente envelhecer, o projeto de Deus para o casamento não é apenas que a gente tenha filhos, porque os filhos crescem e seguem a vida deles, mas que a gente tenha uma companhia para o resto da vida. Então, quando você vê casaizinhos namorando, você não deve pensar: a gente vai ficar se der certo. Não. Vai dar certo em nome de Jesus, mas o mal ele está atacando famílias, o mal está atacando a economia, o mal está atacando a saúde das pessoas. Então nós precisamos entender que esse ano vai ser um ano muito mais difícil do que tem sido. Mas aí você diz: como é que a gente vai fazer? Aí nós vimos o texto de que Jesus fala em João. Olha aí em João, por favor, abre a sua Bíblia em João, Evangelho de João. Capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto. O que ele disse? Verso 32. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No momento em que o mal tem liberdade para andar,
No momento em que Jesus disse na cara daquelas pessoas que estavam sendo usadas pelo diabo para prendê-lo, para tentar matá-lo, Jesus disse: essa é a hora e a vez das trevas. Ciclicamente, o mal tem liberdade para andar na terra. Ele tem liberdade para provar a igreja. Ele tem liberdade para provar a fé das pessoas. De tempos em tempos, ele alcança uma autorização para fazer isso, e essa é a hora que ele estará fazendo. Mas é nessa hora que Jesus vem e diz assim: o Pai está sempre comigo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, e isso é lindo, irmãos, você entrega a sua vida para Jesus, Jesus te pega no colo, Ele caminha com você, e quando você não dá conta, Ele te carrega. É por isso que tem aquela ilustração, que você com certeza conhece, que foi cantada, inclusive foi feita uma música dela, daquela pessoa que teve um sonho, em que a vida dela era uma caminhada pela praia. E ela via dois pares de pegadas, ela e Deus, andando pela praia. Mas num lugar da praia onde tinha muitas pedras que cortavam os pés, que era o momento de maior dificuldade da vida dela, só tinha um par de pegadas. Então aquela pessoa vira para Deus e diz assim: Senhor, o Senhor andou comigo a minha vida inteira, mas no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me abandonou, eu estou vendo só as marcas dos meus pés. E o Senhor Deus vira para ele e diz assim: não, aquela não era a marca dos seus pés, aquela era a marca dos meus pés. Naquela hora eu te carreguei no colo, porque você não daria conta de passar. Olha, no momento em que o diabo ganha liberdade de agir na terra, no momento em que Deus nos mostra que nós entramos num momento muito difícil, que vai ter um tempo para o diabo agir, e ele vai provar você, ele vai tocar na sua saúde, ele vai tocar na sua economia, ele vai tocar na sua relação com sua mãe, ele vai tocar na sua relação com seu filho, ele vai tocar no seu casamento, ele vai tocar em áreas da sua vida que você nunca imaginou que ele pudesse tocar. Que talvez você veja alguém que você ama doente, o médico vai chegar e vai dizer assim: não tem jeito. Porque é nessa hora que o diabo vai virar para Deus e vai dizer assim: essa pessoa vai negar ao Senhor. Ele fez isso com Jó, ele vai fazer comigo, ele vai fazer com você, ele vai provar a nossa fé. E ele vai dizer assim: o Ademir vai falhar, o Mateus vai falhar, a Kênia vai falhar, o Lucas vai falhar, o Eduardo vai falhar, a Débora vai falhar, eles vão abandonar o Senhor, eles vão desistir da fé. E você vai estar sofrendo tanto, você vai estar passando por tanta dificuldade, porque essa é a hora e a vez das trevas. Mas se nessa hora você se encolher e você realmente se prostrar, vai se cumprir o que o diabo pediu a Jesus que fizesse: se você prostrado me adorar. Quando você se prostra, você está adorando o diabo, você está dizendo para o diabo: é diabo, você realmente é poderoso, você conseguiu me abater, eu não consigo me levantar, eu não tenho mais ânimo para ir à igreja, eu não tenho mais ânimo para orar, eu não tenho mais ânimo para ler a Bíblia, eu não tenho mais ânimo para pregar o Evangelho, eu não tenho mais ânimo para cantar, eu não tenho mais ânimo para nada, você conseguiu me vencer, você prostrado adora o diabo. Mas, se você se lembra do Evangelho de João que nós lemos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você se lembra que você é de Deus, que você é de Cristo, que você é mulher de Deus, você chega e diz: não, eu quero tirar o pecado da minha vida, eu amo o pecado, a minha carne gosta do pecado, mas eu tenho uma nova natureza que me deixa mal quando eu peco, eu sinto a minha consciência pesada, eu não quero mais isso, então eu vou fazer uma escolha, eu não quero o pecado. Senhor, mesmo diante desse ataque do diabo, eu tomo posse da minha fé. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Você toma posse da sua fé, mas você precisa trazer isso ao universo da palavra, porque se com a tua boca confessares a Jesus, serás salvo. Paulo nos ensina isso: se com a tua boca confessares a Jesus, serás salvo. O que você faz? Nessa hora, você entende que o diabo está solto, que ele ganhou liberdade para provar a sua fé, que você está sendo provado, mas sendo provado, você não precisa ser reprovado. Você tem que ser aprovado. A prova vem não para que eu seja reprovado, a prova vem para que eu seja aprovado. Então nessa hora, eu agora que sei que sou homem de Deus, eu agora que escolhi ser mulher de Deus, eu agora viro para Deus e eu digo para Deus: Senhor, eu nasci de novo e eu tenho fé em Jesus. E eu agora tomo uma posição.
eu tomo posse da autoridade que o Senhor me dá, e no nome poderoso de Jesus, eu agora dou uma ordem: Satanás, pega o que é seu e bate em retirada. Aí eu vejo a minha criança, eu vejo a minha esposa, eu vejo o meu marido, eu vejo o meu filho, eu vejo o meu pai, que está enfermo, que o diabo está colocando ali uma seta de enfermidade, que o médico disse: nós já tentamos tudo, nós já demos remédio, nós já fizemos tratamento, nada funciona. Você que agora tem a mente de Cristo, você agora diz: eu tomo posse da fé, eu tomo posse da fé vencedora. Eu vou pôr a mão e vou dizer: em nome de Jesus, com a fé que o Espírito Santo me dá, eu digo: enfermidade, pega o que é teu e bate em retirada. Eu digo: Satanás, demônios que servem a Satanás, eu sei que vocês estão por trás dessa enfermidade, saiam. Eu olho para aquele meu caminho que está fechado, eu olho para a minha vida financeira que está minguada, em vez de eu ficar com medo, irmãos, a pior coisa que tem é o medo, porque o medo anula a fé. O medo é o outro nome da dúvida. Então, por exemplo, você se chama Fernando, mas na sua casa ninguém te chama de Fernando, as pessoas te chamam de neném, porque quando você era pequenininho, as pessoas te chamavam de neném, você cresceu, todo mundo te conhece por neném. Você chega na rua e fala: onde mora o Fernando? Não sei. Onde mora a neném de Dona Maria? Ah, naquela casa cor-de-rosa ali na esquina. A dúvida é o nome daquilo que anula a fé. Mas a dúvida tem um apelido: medo. O medo é a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer ser humano. Quando você tem medo, você anula a fé. A sua perna bambeia, o seu coração dispara, a sua boca seca, você não tem força para reagir, porque o medo drena a sua força. O medo drena a sua coragem. O medo drena a sua capacidade de ver que você pode vencer. Então, quando você está passando por uma dificuldade financeira, você olha e diz: não tem jeito, o medo entra. Aí o diabo diz: você lembra da miséria? Você lembra das pessoas que estão na rua? Eu vou te colocar lá. É lá que eu vou te colocar. Eu já quebrei tantas empresas, eu vou quebrar a sua. Eu já coloquei tanta gente na miséria, agora eu vou colocar você. Você dá lugar ao medo. Quando você dá lugar ao medo, você não toma posse da sua fé, porque você anulou sua fé. Mas pelo Espírito Santo, você sabe que essa é a hora e a vez das trevas, mas você sabe que as trevas têm início, meio e fim, e que até lá o Senhor é contigo. Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Você então agora busca no Senhor, você diz: Deus, eu agora quero fazer uma retirada, eu agora quero fazer um saque no céu, no banco do céu, eu quero me encher do teu poder. Derrama sobre mim, Senhor, o óleo da tua unção. Senhor, eu sou um cálice, renova a unção na minha vida, eu agora tomo posse. Aí você olha para o seu negócio, você olha para o seu pequeno negócio, para o seu grande negócio, não importa o tamanho da dívida que você tem, não importa se o governo não te dá uma política de crescimento, você chega na sua empresa e dobra o seu joelho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: é muito, muito, muito fácil a gente orar perto dos outros. Orar perto dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Ah, Kênia, nós vamos fazer uma reunião de oração. Aí a Kênia vem ela, vem vocês, e a gente ora, todo mundo ora um pouquinho. Mas quando você está sozinho, é muito fácil dizer: pastor, vai lá na minha empresa, vai lá em casa, ora por mim. É muito fácil. Mas você, sozinho, você abrir a porta do seu escritório, você entrar no seu carro de aluguel, você entrar no seu caminhão, você pegar o seu avental de cozinha, você pegar a sua panela, você pegar a sua máquina de costura, sentar nela e dizer: Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui dizendo que eu estou anulando as ferramentas das trevas, eu estou agora destruindo as armas do diabo, eu estou tomando posse da tua palavra, e eu estou dizendo: Satanás, eu sou dizimista na casa do Senhor, eu tenho promessa de prosperidade, eu não aceito que você, tranca-rua, esteja trancando os meus caminhos, eu arrebento os teus cadeados, as portas estarão abertas para mim, porque eu agora estou me enchendo da autoridade do Espírito Santo. Ora, irmão, presta atenção, olha aqui para mim em nome de Jesus. Quem aqui é filho? Você é filho. Você chega na sua casa, você pode abrir a geladeira e pegar água e beber? Pode.
Mas o estranho pode entrar na sua casa e lá na sua cozinha, abrir a geladeira, pegar água e beber? Não. O filho, ele tem liberdade na casa do pai. O filho chega em casa, a filha chega em casa, ela vai na cozinha, vai na fruteira, pega uma banana, pega uma maçã e ela come. E às vezes a mãe olha, ou o pai olha e fala: por que você está pegando essa banana? Porque eu estou com fome. Aí a mãe diz assim: ô filho, ainda tem aquele resto do almoço, ainda tem aquele frango, tem o resto da lasanha, eu vou esquentar para você. Ele quer que você fique mais satisfeito, a sua mãe quer cuidar mais de você. Agora pensa comigo, se você agora é filho de Deus, presta atenção, irmão Orlando, se agora você é filho de Deus, se você é filha de Deus, no momento que o diabo toca na sua vida financeira, no momento que o diabo toca na sua economia, no momento que o diabo toca na saúde de alguém que você ama, na sua saúde, em vez de você dar lugar ao medo, bambear as pernas e ficar desesperado, você agora entra na presença de Deus e diz: Deus, eu sou teu filho, com a autoridade de filho, eu agora abro a porta dessa geladeira da bênção, eu agora estendo a mão e eu pego a água para matar minha sede, me socorre, eu quero ouvir a tua voz me socorrendo. E aí você ouve o Espírito Santo falando com você: eu vou fazer milagre na sua vida, eu vou fazer as coisas acontecerem. Irmãos, como eu tenho visto Deus fazer isso na vida das pessoas, como eu tenho visto Deus fazer isso na vida das pessoas. Sabe qual que é o grande problema? É que às vezes a pessoa recebe o milagre e depois de um tempo ela esquece o Senhor. Ela começa a achar que o milagre é maior do que quem fez o milagre. Mas você precisa manter a sua fé. O diabo pode tocar na sua saúde, pode tocar na sua economia, pode tocar no seu casamento. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Se tem uma área que eu e você precisamos orar, e às vezes a gente não ora porque a gente se cansa, não ora porque a gente fica magoado, é a área sentimental. Deus não fez o ser humano para viver sozinho. Entenda isso. Deus não fez o homem e a mulher para viverem sozinhos. A solidão mata, a solidão adoece. Só que às vezes a gente se engana. A gente olha para alguém e acha que aquela pessoa é a melhor da vida da gente. Que se a gente não tiver aquela, a gente nunca mais vai ter uma tão boa. E às vezes aquela não é a melhor de Deus. A melhor de Deus é aquela que você olha e diz: Senhor, eu vou esperar em Ti. Mas abre os meus olhos, arregala os meus olhos para eu ver sinais. Para eu saber que aquela pessoa vem do Senhor, que ela tenha temor do Senhor, que ela tenha zelo das Tuas coisas. Eu me lembro quando eu era jovem, bem jovem, e o meu primeiro pastor Luciano, uma vez eu encontrei com ele, e aí ele falou, a gente conversando, ele era baixinho, gordinho, bravo, meu pastor era bravo, mas era tão amoroso, gente, ele era muito bravo, mas ele era muito amoroso. E o pastor Luciano viu com um saquinho na mão, falou: Ademir, o que é isso? Eu falei: pastor, isso é um queijo que eu comprei lá para casa, morava com os meus pais naquela ocasião. E aí ele falou assim: você vai ser um bom marido. Eu falei: pastor, que coisa boa de saber, por que o senhor está dizendo isso? Ele falou: porque você dá sinais de quem cuida da sua casa, você está levando alguma coisa para dentro de casa. Quando você começa a namorar com alguém, se essa pessoa dá sinais ruins, tira o time de campo. Se essa pessoa dá sinais bons, mantenha o seu jogo em dia, mantenha o seu time em campo. Mas depois que você casou, não adianta também você, por qualquer coisa, chutar o pau da barraca. Porque o casamento, além de ser o espaço onde a gente vai ter e criar filhos, a gente tem que entender que os filhos têm direito à liberdade deles e um dia eles podem ir embora. Podem se casar e morar fora do Brasil, em outro estado, na mesma cidade, mas em outro lugar. Que o filho não tem como estar com você o tempo todo, que ele tem a vida dele, ele vai ter os filhos dele. Que você precisa ter alguém para ser muito mais do que um parceiro sexual, muito mais do que um parceiro de viagem, muito mais do que um parceiro de construir as coisas. Ser uma companhia, ser uma presença, ser alguém que diga para você: eu me importo com você. Olha, choveu demais, você pegou chuva, está aqui a sua toalha, toma um banho.
olha, eu estou vendo que você está cansada, deixa que eu faço esse trabalho para você, vai descansar. Alguém que se importe conosco, alguém que vire para você e diga assim, eu estou vendo que você está gripada, que você está gripadinha, fica aí, eu vou fazer uma canja para você, eu vou fazer um chá, vou trazer para você. Olha, eu estou vendo que você está tão cansado, deita, eu já arrumei a cama. Aí você vai deitar, a cama além de estar arrumadinha, ainda jogou um talco assim, aquela coisa cheirosa, aquele cheirinho de coisa limpa. Então, a pessoa que entra na nossa vida, ela entra com o propósito de ficar na nossa vida. O que nós temos hoje? Nós temos o que Zygmunt Bauman vai chamar de amor líquido. Nós temos amores que não se solidificam. Você já tentou pegar água? Já pegou, Lucas, água na mão? Não tem jeito, você pega, mas ela escapa entre os dedos. O amor líquido é esse amor que a gente não consegue segurar. Por que a gente encontra gente que não consegue segurar um relacionamento? Porque muitas vezes o diabo acha um lugar para ele colocar setas, para ele trazer a desarmonia, para ele trazer a separação, para ele trazer a dúvida, para ele trazer a acusação, para ele trazer a traição, para ele trazer a mentira. Então, se tem uma área que eu e você precisamos zelar com oração, com pedido a Deus, é Deus, toma nas tuas mãos a minha vida sentimental desde a escolha. Pastor, mas agora eu já estou casado, então esquece a parte da escolha. Agora vai para a manutenção. Senhor, eu quero manter esse casamento. Talvez o Senhor precise trabalhar no meu temperamento. Talvez só precise trabalhar na minha boca. Talvez só precise trabalhar nos meus olhos. Eu estou vendo coisa demais. Eu precisava ver de menos. Talvez eu fale demais. Eu preciso ter um temperamento mais tranquilo. Talvez o Senhor tenha que trabalhar no coração dele. Deus trabalha no coração dele, no temperamento dele, no que ele fala. Olha, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Se você, no momento de uma discussão, você vê que a coisa está ficando quente, em vez de ofender, você diz para a pessoa, eu não quero conversar agora, porque agora eu posso falar alguma coisa que vai te magoar. E a palavra, depois que sai, é igual um passarinho que fugiu da gaiola, nunca mais volta. Irmãos, enquanto a palavra está dentro da boca, pastor Zé, ela é sua. Você pode pensar o que você quiser. Você quer ver uma coisa? Vamos fazer um exercício. Pensa a coisa mais feia do mundo, pode ser até pecado, pensa em qualquer coisa aí. Pronto, eu não estou sabendo de nada, ninguém sabe. Você sabe, Kenny, o que esses meninos pensaram? Pela cara ali a gente tem uma ideia. Aquele de cabelo branco ali, aquele, olha lá. Pelo riso denunciou mais ainda, mas eu não sei. Mas se ele colocar esse pensamento em palavra, não volta mais. Não tem mais jeito. Então, se no momento que a relação está chegando a um ponto de discussão, num ponto de ofender, eu digo, olha, eu não vou conversar agora, eu converso depois que passar essa raiva, depois que passar esse estado de ânimo, eu vou ver aquela situação de outro jeito, e o meu relacionamento não vai para o brejo. Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer 1 ano de casado, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e um dia o Senhor vai recolher um ou os dois com muitos anos de casados. Porque a bênção do Senhor está no lugar onde o diabo queria destruir. Porque você tomou uma posição, porque Deus é contigo. É hora e vez das trevas, mas é na hora e vez das trevas que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. E você diz, Deus, eu tomo posse agora dessa fé vencedora. Eu digo, mal, pega o que é teu e vai embora. Mal, pega o que é teu e sai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês entenderam isso? Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé.